governador mundial, ele será um líder político, o príncipe que virá. Mais uma referência. Ele chegará cavalgando um cavalo branco, nós estudamos também semana passada, né? Então, o cavalo branco de Apocalipse capítulo 6, empunhando um arco sem flechas. O primeiro ato público do anticristo será a assinatura de um pacto de paz com Israel. Nós já lemos aqui, né? Apocalipse, Daniel, capítulo 9, versículo 27. A besta, o anticristo, receberá do dragão, o diabo, muito poder, um trono destinado aos reis, príncipes, para ser o único governante da grande tribulação. Quando você vê no Apocalipse falando de besta, falando do príncipe, do anticristo, essas aqui são sistemas, tipo assim, vai ter uma besta que ela vai ser governante, ela vai estar no poder para governar o sistema político. Outra besta vai estar no sistema para governar o sistema religioso. Então, a união desses três, né, é que vai ser um império naqueles dias para dizimar toda a terra. Porque nós sabemos que a política e a religião têm muita força. Né? A política, ela está o ditando das leis, né, onde vai ser o anticristo vai ditar as leis do mundo naqueles dias, através do governo mundial que já está sendo implantado, e os estudos, muitos teólogos apontam para que surgirão da União Europeia esse governante mundial. Então, vai ser um governo político, um sistema político e um sistema religioso. Então, porque muitas vezes a gente fica pensando que vai ser três assim, seres espirituais que vão fazer essa algazarra toda na terra. Mas vai ser não, vai ser pessoas com grande conhecimento, com grande influência no mundo inteiro, que vão fazer essa combinação entre o governo político, religioso e o anticristo. Né? E aí, então, essas três pessoas, e o anticristo ele vai receber o próprio diabo, vai incorporar nesse homem, e através do sistema político e do sistema religioso, ele vai influenciar toda a terra. Então, isso que vai acontecer. Aí que acontece que vai ser na Daniel. Na metade desse tempo vai ser quebrado isso aí. Aí vai acontecer todas essas desgraças que estão previstas aqui nesses dias. Vamos continuar a leitura. Quais serão os salvos do juízo divino? Quais serão os salvos dos juízos divinos na grande tribulação? As palavras juiz e juízos aparecem 15 vezes no Apocalipse. Alguém declarou que o Apocalipse poderia ser chamado o livro dos julgamentos. Deus é justo em tudo que é, em tudo que sente, em tudo que pensa, planeja, em tudo que faz. Sendo a justiça um dos seus atributos, ela será manifestada fortemente no período da grande tribulação. Todas as coisas que acontecerão aqui, né, nós devemos saber que não é Deus que o pastor explicou aqui aquele dia, não é Deus que tem o desejo de jogar todas as pessoas no inferno, de trazer todos esses flagelos. A palavra dele já foi declarada, o juízo já foi declarado. Então, se nós escolhermos ir pelo caminho certo, nós estaremos livres, porque isso aí só vai acontecer ali, um exemplo. Se nós escolhermos ir por este caminho, então nós vamos estar de frente com o juízo de Deus. Entendeu? Então já foi declarado, já foi instituído. Deus falou assim, olha, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Siga a bênção para que você vá bem em todos os seus caminhos. Então, é como se fosse um caminho. O caminho do juízo e o caminho do arrebatamento, o caminho da salvação. Se nós escolhermos ir pelo caminho do arrebatamento, nada daquilo que está naquele outro caminho nos sobrevirá. Então, tudo isso que acontecerá sobre a terra é porque Deus é fiel à sua palavra. E Ele não pode voltar atrás, por mais que Ele é Deus de misericórdia. A misericórdia dele está sendo exercida hoje, até o dia. A palavra de Deus, que Deus é eternamente misericordioso. Ele jamais vai deixar de ser misericordioso. Mas vai chegar um tempo que cessará a misericórdia e entrará o juízo e a justiça de Deus será feita plenamente. Então, para que todos possam querem servir disso, tem que andar então no caminho da justiça de Deus. Amém? Alguma pergunta? Escreva no papel.
4.3. Tá. E quais serão os alvos do juízo, né? Todo aquele... Pode falar. Então, como que a gente, aqui, o irmão falou que é o povo de Israel, né? Quando se fala em povo, né? Mas, povo escolhido. Por que é mencionado o povo de Israel? Sobre o que, vou perguntar? Somente o povo de Israel? Esse povo escolhido somente será o povo de Israel? Não. O que eu disse sobre povo escolhido é porque quando Deus ele quis instituir, ele já tinha um projeto desde a fundação do século, né? Ele queria se manifestar ao homem, depois que Adão pecou, aí o homem não conseguiu mais parar de pé na presença do Senhor. Então, de todas as maneiras, Deus foi tentando. Aí o que aconteceu? Ele achou Abraão e falou assim: olha, eu vou te fazer parte de muitas nações. Então, o que eu quis dizer de povo escolhido, não é que nós não somos escolhidos, mas essa menção povo escolhido é porque quando ele escolheu o povo de Israel, os hebreus, os semitas naquela época, os semitas, né? Ser mais claro, os semitas, existiam muitos povos naquela região, muitos povos em outras regiões, né? Na verdade, existia na Mesopotâmia, existiam ali os caldeus, mas o que aconteceu? Deus escolheu um povo dentro de outros povos. Então, quando a Bíblia relata de povo escolhido, não quer dizer que nós também não somos escolhidos, mas quando Deus se refere somente a Israel, ele fala povo escolhido. Mas quando ele se refere à igreja, nós somos a eleita, nós somos os santos. Não que nós também não somos escolhidos de Deus, mas assim, num caráter de entendimento bíblico, num caráter para você se posicionar melhor, porque Deus tem um pacto com o povo de Israel. Né? O povo de Israel era para quê? Era para que o povo de Israel manifestasse o Deus que fez os céus e a terra. Mas o que aconteceu? Deus escolheu aquele povo para que através daquele povo toda a terra conhecesse a Ele. Mas o que aconteceu? O povo de Israel na caminhada foi caindo e se envolvendo com as outras nações e perdeu o referencial de Deus. Então, o povo escolhido era por isso. Mas o que aconteceu? Deus enviou Jesus e Jesus pegou e elegeu a igreja. Que hoje, através da igreja, a igreja tem manifestado a Cristo, tem manifestado ao Deus Todo-Poderoso, que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então é sobre isso. Mas isso não nos faz assim, ser diferente dos povos de Israel. Mas esse é um caráter, como eu posso dizer, é uma referência de Deus para ele fazer uma diferença. Não é assim, discriminação, não é uma palavra discriminatória, é uma palavra de referência bíblica. Né? Entendeu? Amém. 4.3. A nação de Israel estará envolvida na grande tribulação? Aí ele já mesmo responde, né? Sim. Vamos abrir aqui a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 36, rapidamente, que a hora está correndo muito rápido. Meu Deus. Ezequiel, capítulo 36, versículo 18 e 19. A todos acharam. Diz assim, 36, 18 e 19. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos, com que contaminaram. E espalhei entre os gentios que foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, eu os julguei. Aqui, Deus está perguntando: a nação de Israel estará envolvida na grande tribulação? Sim. E aqui, nessa referência que ele nos dá, a gente consegue entender. Porque nenhum povo viu tanta glória de Deus como o povo de Israel. Ele é que tinha os pergaminhos, ele é que tinha a revelação de Deus, do Deus verdadeiro, era o povo de Israel. Então, a Escritura diz: a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Então, o que Deus está trazendo? Depois de
profecias, depois de tantos juízos, a gente vê aqui Deus chamando com carinho o povo de Israel, né, meu povo, de todas as maneiras, tentando trazer o povo ao conselho, para que ele pudesse ter referência às nações, como eu acabei de falar, mas o povo sempre se desviando, sempre escolhendo ir após os outros deuses, os ídolos, como ele diz aqui. Então, derramarei o meu furor, derramarei a minha ira. Então, aí eu falei, aqui muito é dado, muito de Israel é cobrado. E o povo de Israel tem pagado caro, e vai pagar muito caro ainda. Porque se lembra lá quando Jesus foi crucificado, ele colocou, Pilatos colocou lá, Pôncio Pilatos colocou Jesus lá ali na frente, de frente para aquela multidão, e falou assim, eis aqui, eu lavo a mão do sangue desse justo. O que o povo falou? Então que caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse inocente. Eles pediram aquilo. Então nós vemos que durante toda a história, a nação de Israel tem sido massacrada. O extermínio ali através do Hitler, e quantos milhões de judeus morreram na mão daquele homem, e várias outras nações assim, quase que exterminaram toda a nação de Israel. Mas aí tem uma palavra lá no livro de Malaquias que diz assim, por amor do meu nome, eu deixarei o remanescente. Porque ele tinha uma promessa a esse povo. Ele não falou uma promessa lá? E esse rei aí, irmão, esse rei que lavou a mão, ele está salvo do que realmente ele fez ali, que ele lavou a mão, então a vida dele está salva perante o julgamento de Deus? De maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma não está, porque o pastor até já explicou para outro dia, né? De maneira nenhuma ele não está, porque a esposa dele teve um sonho, e outra, ele tinha poder nas mãos para poder averiguar os fatos que ele estava ocorrendo naquela situação. Ele estava falando que Jesus era semelhante a Deus, outras acusações que eles colocaram diante de Caifás ali, que Jesus ia destruir o templo em 3 dias de edificar, e tantas outras acusações, que ele era o traidor, ele queria se eleger como um rei no lugar de César, foi a acusação que eles colocaram diante de Pilatos. O que Pilatos podia ter feito? Ele ali com o poder na mão, o poder político, ele poderia ter mandado averiguar. Vamos averiguar esse fato mais um tempo, para a gente saber se verdadeiramente esse povo está falando a verdade, ou se esse homem está falando a verdade. Né? Além da revelação que a mulher dele teve. E ele, até um certo ponto, ele teve firme. Não, eu não vou condenar esse povo. Vamos açoitar ele e depois vamos soltá-lo. Mas ali o povo, naquela pressão, se você não soltar ele, nós vamos, ele falou assim, ele vai querer governar no seu lugar, ou vai querer reinar aqui na Judéia. Então, quer dizer, o povo oprimido ali, o Pilatos, ele teve medo e correu. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou lavar a mão, você se vira com isso aí agora. E aí, Pilatos também, mas a Bíblia diz, né, que se nós nos arrependermos dos nossos pecados, ele é fiel justo para nos perdoar. Se mesmo após, depois do acontecido, ele tivesse visto que Jesus é o Messias, ele se arrependeu verdadeiramente, ele pode ter ganhado a salvação sim, né? Porque Deus é misericordioso. E onde eu parei aqui? 4.3. Sim, os judeus que formam a nação de Israel foram espalhados pelo mundo inteiro, e no final dos tempos voltarão a Sião. Eles virão de todas as partes subindo para Jerusalém, a cidade santa, a cidade do rei. O panorama profético das nações da terra, em sua maior relevância, tem sido configurado em Israel. Deus estará tratando com Israel de maneira profunda e abrangente no período da grande tribulação, enquanto a igreja fiel estiver em um lugar especial celebrando as bodas do Cordeiro. O que nós temos visto hoje? Tanto para a igreja como para o povo de Israel, tem sido dias proféticos. Por quê? A igreja sabe que o arrebatamento está próximo. E Israel também, pelas Escrituras, eles têm visto que o Messias deles está chegando. O que acontece? Lá em Israel vai ser construído um novo templo, eles já estão preparando, né? Então, aí ele falou aqui, que o panorama profético das nações da terra, em sua maior relevância, tem sido configurada em Israel. Todas as coisas estão para acontecer naquela região. Muitas coisas, né? A batalha de Armagedon, Jesus pisar no Monte das Oliveiras, né? instituir o governo do milênio. Então, muitas coisas vão acontecer ali, mas muitas outras coisas vão acontecer em toda a terra.
Então, hoje em dia a gente vê que os judeus, aos poucos, eles estão voltando para Israel, porque muitas das profecias indicam que é por esse tempo que eles estão entendendo que o Messias deles irá voltar. Né? É o que ele falou aqui. 4.4. Haverá igreja na grande tribulação? Sim, mas a igreja... Mas aí ele responde outra pergunta. Mas a igreja não foi arrebatada? João, o apóstolo amado, tem uma visão que o deixa perplexo. Uma linda mulher no deserto, misteriosa, ricamente adornada, coberta de pedras preciosas, cavalgando sobre um animal com 7 cabeças e 10 chifres. O deserto é o mundo, a mulher é a igreja da grande tribulação. Aí ele comenta: nunca a igreja mundana foi tão linda, bonita, atraente e poderosa como será nos dias da grande tribulação. Ela será governo. O anticristo utilizará a igreja mundana como parceira do plano diabólico de engano e sedução, e mais tarde como agente assassino e sanguinário. Aqui ele pergunta: haverá igreja na grande tribulação? Essa igreja aqui vai ser a igreja, aquela igreja que está escrita lá nos pés da estátua de Daniel. Estátuas que no pé da estátua de Daniel tem lá aquela simbologia, que é o ferro misturado com o barro. O que significa? O governo do sistema político se misturando com o sistema religioso. Essa igreja aqui é essa que ele está falando aqui, que vai, naquele dia, ser instrumento de Satanás para, inclusive, ser de agente de assassinato, um sistema de exterminar, né? Tanto os judeus como os que não foram arrebatados naqueles dias, os mártires daqueles dias. E a gente vê aqui que eu creio, isso é um pensamento meu, né? Muitas das situações que nós encontramos hoje na internet, nós temos que entender que, se você for analisar, uma pessoa, ela coloca ali um acontecimento tal baseado em passagens bíblicas do Velho Testamento e do Novo Testamento. Você vai abrir um outro estudo, outra pessoa já coloca algo diferente, ainda acontece o que aquele outro colocou. Então, a gente vê que não é tão fácil a interpretação do Apocalipse, né? Mas então temos que conhecer a simbologia, inclusive numerologia. Isso aí eu não estou falando de numerologia que eu digo aqui, não é a numerologia de feitiçaria, então essas coisas. Existe a numerologia bíblica também, números proféticos. 7, sabemos que o 7 é a perfeição, o número da perfeição de Deus. O 2 é o número do testemunho e vários outros números. Então, é necessário conhecer. Eu creio, isso é um pensamento, é um entendimento meu. E naqueles dias, além dessa igreja mundana, que hoje nós já temos visto isso. Nós já temos visto essa igreja aliançada aí com outros, o ecumenismo mesmo, né? A aliança da igreja. Esses dias nós estávamos vendo que a igreja batista, se não me engano, uma igreja batista aliançada com como é que é o nome daquele? Eu não me lembro, eu vou lembrar, depois eu falo. Então, o que acontece? Isso é o ecumenismo. É o ecumenismo. Deus não está nisso. Deus não está no ecumenismo de maneira nenhuma. Porque como é que nós vamos unir com pessoas que não aceitam a Jesus? Não tem como. Não tem como. Então, o que acontece? Naqueles dias, essa igreja que ele está falando aqui, adornada, linda, que ela é representada por essa mulher aqui, né? Misteriosa, rica, adornada. Ela é a igreja daquele dia, mas é a igreja mundana. Inclusive vai ser instrumento para que seja usado naqueles dias contra o povo. Porque eles vão vir mascarados, fazendo um pacto com Israel, e a igreja vai se unir eles vão fazer o ecumenismo das religiões, aí vão unir tudo isso com a política e vai dar aquela grande confusão. Então, mas eu não terminei de falar, o que eu creio que vai haver também uma outra igreja. Essa igreja vai ser formada, não uma igreja entre 4 paredes como temos hoje, porque isso naquele dia é impossível. A perseguição vai ser tão ferrenha, a briga vai ser tanta, os meios de comunicação, igual o que eu estava ouvindo, basta você dar uma ligação, né, e falar alguma coisa que eles vão descobrir. Às vezes até pelo nome da pessoa, que nome você tem? Meu nome
Antônio Pedro, o nome dele tem Pedro. Vamos, começa a pesquisar nesse homem. Segue ele. Vê se ele não é um cristão, vê se ele é um daqueles que não subiram e ficaram aí. Né? Porque, para que possa ser armado aquele cenário, não vai poder ter oposição. E se tiver cristãos ali fazendo oposição, vai dificultar mais ainda o trabalho, vai dificultar mais ainda o trabalho para aqueles governos fazer o que eles estão querendo fazer. Então o que acontece? Eles vão de todas as maneiras perseguir aqueles que não passarem, que passarem do arrebatamento e entrar na tribulação, que vão querer pregar e ainda anunciar no Evangelho, anunciar que foi o arrebatamento mesmo que aconteceu e que verdadeiramente a palavra era verdade, aquilo que as pessoas ouviam, né? Mas eu creio que vai haver uma igreja, porque Jesus falou assim: olha, onde houver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Então eles vão se encontrar nas catatumbas, nas covas, vão se encontrar em lugares muito escondidos, ali vai ser uma igreja. Porque Jesus vai estar ali, não é verdade? Por mais que eles não foram arrebatados, mas aquele momento vai haver assim, talvez um arrependimento na vida deles, e eles daqui de diante, eles vão pegar firme mesmo e vão estar dispostos a perder até a cabeça. Então, onde se reúne 2 ali para compartilhar, às vezes não vão ter nem Bíblia, não vão ter nem nada, mas para compartilhar aquilo que eles lembram da Escritura, aquilo que lhes foi ensinado. Porque nós temos visto hoje, tem muitos homens de Deus, muitos homens que é cheio da palavra. Mas talvez pode ser que vão ficar, porque estão dando um caminho errado. E daqueles dias vão se reunir, vão compartilhar aquilo que eles têm guardado no coração, né? E ali naquele dia vai haver uma igreja. Então, eu creio, esse é um pensamento meu, que vai sim ter essa igreja, reunida em grupos, né? Em várias partes do mundo aí. Amém. Mas vamos terminar aqui essa partida para nós estar lendo rapidamente aqui o capítulo 11 do Apocalipse. E a conclusão: o Espírito Santo na igreja, enquanto estiver na terra, detém a manifestação do anticristo que surgirá no início da grande tribulação. Nem o Senhor Jesus, nem Paulo, uma única vez ensinaram que a igreja deveria se preparar para sobreviver na grande tribulação. E as Escrituras, nós vamos estar lendo no capítulo 11 aqui, as Escrituras ela revelam que a igreja será guardada nesses dias. Em nome de Jesus. A gente vê isso aí e nos alegra muito, né? Porque hoje não tem passado só o comecinho, né? A senhora está fazendo uma beirada ali creio que nós podemos profeticamente estar no início da tribulação e já tem sido difícil, muito difícil hoje para pregar o Evangelho, para permanecer de pé. Imagina aqueles dias. Amém. Então nós terminamos aqui esse capítulo 12. Mais alguma pergunta, irmão? Tem pastores que falam que a gente tem que se preparar para a grande tribulação, né? Mas a gente tem que se preparar para não ficar para a grande tribulação, não é verdade? É verdade. Tem gente que fala assim: se prepare, você pode ficar. Então você vai ficar sabendo quais são. Nós estamos estudando não para ter que passar, né? Estudando para conhecimento e para estar alertando as outras pessoas também. Mas não porque a gente é melhor e passa por isso, né? E é engraçado que ela comentou, porque se as pessoas mesmo se preparar, porque você pode ficar, se a pessoa mesmo buscar, não vou me preparar, ela vai ser arrebatada. Porque ela se preparou tanto, né? Ela buscou, ela orou, e aí ela vai ficar cheia da palavra, cheia do Espírito, né? Porque e ela vai ser arrebatada em nome de Jesus. É isso que a irmã falou. Irmão, na grande tribulação, o Espírito Santo vai ser retirado daqui, né? Vai ser retirado quando a igreja for arrebatada. Porque aí essas pessoas que vão buscar o Senhor em algum lugar, numa caverna, o que a presença de Deus vai estar ali, mas não o Espírito Santo. Então, assim, como o Espírito Santo hoje é ele que. A palavra diz ali que Jesus falou assim: olha, eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador. Então, das características do Espírito Santo é o consolo. A gente muitas vezes está passando por alguma situação, mas a gente começa a orar, começa a buscar, aí o Espírito Santo começa a abrir a sua mente, começa a fazer você enxergar, né, que isso aí vai durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria.
o Espírito Santo começa a fazer você relembrar a passagem do Velho Testamento, aquilo se torna vivo dentro de você, né? E ele é o consolo no momento das nossas dificuldades. Naqueles dias, o Espírito Santo, que é o Consolador, ele não vai estar mais sobre a terra atuando no homem. Ele levou a igreja, porque a Bíblia diz que ele é o selo da nossa redenção. Então, quando os selados do Senhor serão arrebatados com o Espírito Santo. Então, esses que ficarem, eles vão ter que crer na palavra, e eu creio que talvez nem revelação eles não terão mais. Porque as revelações, elas virão até o arrebatamento da igreja. Daí para frente, o que virá é a grande tribulação, já foi revelado na palavra, mas revelações que o Senhor nos dá hoje, como tem dado para muita gente, aquele dia não virá mais, porque é o Espírito Santo que muitas vezes revela a Escritura na mente e no coração das pessoas. E aquele dia não vai ter mais. Então, quer dizer, ela vai ter que se apegar àquilo que ela conhece. Muitas vezes ela vai ser perseguida e não vai ver ali, não vai ter um escape, porque muitas vezes é o Espírito Santo que incomoda a pessoa. Vou te dar um escape, vou te dar um livramento. O Espírito Santo vai te conduzir por um caminho, você haveria ter um livramento, naquele dia não vai haver. Ele vai querer ir por um caminho, vai orar, muitas vezes não vai haver resposta. O que pode acontecer? Vai cair ali na boca do leão. Aí ele vai ter que perder a cabeça, não vai perder a salvação, se ele não negar Jesus, né? Se ele não negar Jesus. Então, a pessoa ela vai ter que sobreviver crendo somente. Hoje o Espírito Santo, ele, às vezes você lê um texto bíblico, muitas vezes você fica, igual a irmã estava lendo um texto aqui, sobre a Esther. Aí o que aconteceu? O Espírito Santo me trouxe a memória e me lembrou do simbolismo que simbolizava as duas mulheres, a Esther e a Vasti. Então, quer dizer, talvez naquele dia eles vão ler a Escritura, mas muitas vezes talvez não vão compreender como nós compreendemos hoje. Né? Não vai ter aquela sede, aquela fome, eles vão ter que viver mesmo a palavra nua e crua, assim, sem revelação, vão andar pelos caminhos aí, muitas vezes, talvez sem direção, se reunindo. Às vezes pode ter um traidor no meio deles, o Espírito Santo não vai falar, não vai revelar que aquela pessoa é um traidor, e elas vão ser presas, aprisionadas, vão ser martirizadas. Eu acho que muitos que vão ficar que tem já o conhecimento, naquele tempo vai se converter, de fato, porque os acontecimentos da grande tribulação vão começar a acontecer, eles vão ver que eles poderiam ter ido, escapado daquilo e vão ter só mais uma chance. Se eles não aproveitarem aquela última chance, já era. Daí para pior, na grande tribulação vai ser uma coisa terrível. E dali vai acontecer o quê? Vão para o inferno e para o lago de fogo, que é pior do que tudo, né? Então vai ter que ser na raça, na fé mesmo, assim, por mais que o Espírito Santo não esteja, mas vai ter que crer e vai ter uma luta assim muito mais do que a gente passa hoje. Né? É verdade. Fora a perseguição. Isso, fora a perseguição, que vai ser igual a gente vê aí, vai ser Deus derramando ali a sua ira e ao mesmo tempo também Satanás tentando dizimar tudo que puder pela frente. Amém. Vamos ler então Apocalipse capítulo 11. Eu vou estar lendo aqui, vou comentando aqui, dá tempo mais alguns minutos, acho que talvez dê para ler esse capítulo 11 hoje. Diz assim: foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, mas deixa o átrio que está fora do templo. Não o meças, porque foi dado aos gentios, e estes pisarão a cidade santa por 42 meses. Aqui 42 meses significa 3 anos e meio. Esses aqui que diz aqui, foi dado aos gentios, e estes pisarão a cidade santa por 42 meses. Esses pisarão a cidade santa, isso aqui quer dizer assim, que ali naquele dia vai ser dias de tremenda angústia, e ali, como vai ser, João viu ali acontecendo no templo ali, os gentios vão entrar ali por dentro, ali naqueles lugares ali, sem santidade, sem compromisso, como é que diz?
com profanação, vão pisar mesmo ali naquele lugar ali, profanando aquele lugar, porque naqueles dias ali, o anticristo vai estar dominando. Ele falou que vai se sentar no trono de Deus, querendo parecer como Deus. Então tudo aquilo ali, aquele cenário vai estar montado. E aí, essa aqui, eles pisarão, calcarão. Eu vi aqui na tradução aqui, fui ver o que é pisar, humilhar, tantas outras coisas que significa esse calcarão, essa cidade. E 3, versículo 3. E darei as minhas duas testemunhas, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. 1260 dias, 3 anos e meio também. Esse vestido de pano de saco simboliza, como é que se diz? Humilhação, simboliza arrependimento. No Antigo Testamento a gente via, né, quando acontecia o povo transgredia a lei do Senhor, o que eles faziam? Eles jogavam pó e cinza na cabeça e vestiam de pano de saco, em sinal de arrependimento. Então, por que eles estão dessa maneira? Possivelmente é um sinal que Deus está dando para que as pessoas possam se lembrar dos tempos em que acontecia essas coisas. Que o povo jogava saco de pano, só pó e cinza na cabeça e se vestia de pano de saco, para que o povo se arrependa, né? É um sinal ali. Aqui, darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 3 anos e meio, 1260 dias. Profetizarão, eles falarão, eles pregarão, eles anunciarão alguma mensagem, né? Alguma mensagem eles estavam pregando ali naquele cenário ali. Estas são as duas oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Essas 2 oliveiras e esses 2 candeeiros, possivelmente, há muitas contradições sobre elas. Uns dizem que essas 2 testemunhas, possivelmente pode ser Elias, ou pode ser Elias e Moisés, pode ser Elias e Enoque. Uns dizem que pode ser testemunhas proféticas, simbolizando o Antigo e o Evangelho, o Antigo Testamento e o Evangelho. Então, há muitas contradições, e este capítulo 11 aqui é um dos capítulos que tem tido mais discussões entre os teólogos, em toda parte do mundo. Assim, você vê que você abre a internet para pesquisar, assim, você fica sem saber onde ir, porque cada um dá uma opinião. Então, é por isso que eu falei. Hoje aqui nós estamos assim, discutindo algumas ideias, porque assentadamente não dá para declarar. Não dá para declarar que seria Elias e Moisés. Aqui não está falando Elias e Moisés. Mas, assim, pelos contextos que aqui estão, eles podem entender que seria Elias e seria Moisés. Mais para frente nós vamos ver. Versículo 5. Se alguém lhes quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser causar mal, importa que assim seja morto. Estes homens têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de praga, quantas vezes quiserem. Aqui ele fala, estes homens têm poder de fechar o céu. Nós sabemos quem fechou o céu por 3 anos e meio? Elias, né? Quando ele estava ali, chegou ali para os profetas de Baal, sobre a minha palavra não vai chover. Aí durante 3 anos e 3 meses, 3 anos e meio não choveu. Então, por essa afirmação, muitos têm dito que uma dessas testemunhas é Elias. Outra testemunha aqui, está aqui também no versículo 5 mesmo, né? 6, versículo 6. E ele tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Quem fez isso? Moisés também fez isso, né? Quando Moisés chegou para Faraó ali, converteu o rio em sangue. Então, por esses sinais aqui, por esses versículos e outras mais referências bíblicas, eles entendem que podem ser Moisés e Elias. E também pode ser, eles também dizem que pode ser Enoque
e Elias, porque eles falam assim, que lá em Hebreus, capítulo 15, se não me engano, versículo 7, diz assim, que ao homem cabe morrer só uma vez, depois segue-se o juízo. E nós sabemos que Elias subiu na carruagem de fogo, e que Enoque, ele foi trasladado. Então, eles citam também que pode acontecer com Enoque e com Elias, essas duas testemunhas. Em particular, eu imagino, é um pensamento meu também, que podem ser dois cristãos. Deus pode estar guardando dois cristãos, porque é um pensamento que eu li, e eu lendo a Escritura, eu comecei a meditar um pouco assim. Naqueles dias, a igreja será arrebatada. Então, o que vai acontecer? Vai haver necessidade de homens que tenham verdadeiramente um conhecimento profundo. E eu vou mais além. Mas isso é um pensamento meu, a Escritura não diz. Eu não posso falar aquilo que a Escritura não diz. Eu vou mais além. Homens que possivelmente poderiam ter sido arrebatados. Mas não foram e poderiam estar no lugar dessas duas testemunhas. Isso é um pensamento meu, né? Não é a Escritura que está falando. Então, isso é uma ideia minha, porque eu vejo aqui, vamos continuar a leitura. Estes homens têm poder para fechar o céu, para que não chova, versículo 6. Nos dias da sua profecia, tem poder sobre as águas para converter em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Quando acabarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e matará. Aqui está falando que ele os matará. Bem, se ele os matará, nós temos que saber então que se foi Enoque, se foi Elias, ou então Moisés, eles já foram arrebatados, já estão com o Senhor. Então, se isso aqui for literal, ele os matará, então tem que ser duas pessoas que estejam vivas, que estejam na terra, porque a Bíblia diz que ele os matará. Se Elias, Enoque e Jeremias, Enoque e Moisés, eles já estão com o Senhor, então, eu entender, eu acho muito difícil que eles venham para a terra, façam essa obra e tornem a morrer. Se isso aqui for literal. Agora, se for profético, pode ser que não seja também. Agora, se for literal, vai haver uma morte dessas duas testemunhas, então eu creio que são dois homens que possivelmente podem ter sido pessoas capacitadas para ser arrebatadas, mas passarão pela grande tribulação e profetizarão lá em Israel naqueles dias. E a Bíblia diz aqui que e os seus corpos jazerão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Sodoma e Egito, por quê? Porque naqueles dias ali, tamanha vai ser a profanação daquele lugar, tamanha vai ser ali a guerra, tamanha vai ser ali a desordem que vai se estabelecer naquelas terras ali, naquelas regiões. Então, aqui eles estão falando, vai ser comparado a Sodoma e o Egito. Tamanha vai ser ali a idolatria, que é característica do Egito, né? Idolatria. Homens de vários, aqui de Sodoma e Egito foi crucificado. Homens do Senhor também foi crucificado. Homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Os que habitam na terra se regocijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Aqui nesse atormentado os que habitam sobre a terra, por quê? Para que esse governo do anticristo se estabeleça e ele possa abranger toda a terra com o seu sistema político, religioso, ele vai ter que ter meios de comunicação. E hoje a internet tem sido um grande veículo para isso. A televisão, todas essas coisas que nós temos visto. Então, quando acontecer a morte dessas duas testemunhas aqui que estão ali profetizando, que estão falando, anunciando algo ali naqueles dias, então nós chegamos a entender que eles estão incomodando. Eles estão incomodando porque muitas vezes eles estão falando assim, arrependam, porque isso é juízo de Deus do céu. Né? E eles ali, aqui no versículo 6, eles falam que eles têm poder. Então quer dizer, eles estão
poderão então operar ali sinais, prodígios e maravilhas naqueles dias. E aqui eles vão profetizar por 3 anos e meio. Então o que acontece? O cenário ali maligno é forte, mas eles não conseguem parar aquelas 2 testemunhas, porque eles profetizarão por 1260 dias. Eles estarão andando, porque eu creio dessa maneira, andando por um lado e por outro naquelas terras, anunciando que tudo o que está acontecendo é juízo do Todo-Poderoso. E por mais que ali aqueles aliados, por mais que o governo político-religioso tenta, não consegue fazer parar aquelas 2 testemunhas. E como o meio de comunicação vai ser muito forte, então hoje, pessoas hoje quando ouvem, por mais que não sejam cristãos, quando ouvem alguma notícia que acontece no mundo, elas temem, porque sabem que muitas vezes é juízo de Deus. Então naqueles dias toda a terra será abrangida, porque ali haverá câmeras, o poder de câmeras filmando, e a televisão mostrando no mundo inteiro o que está acontecendo ali naquele cenário. Quando nós entendemos aquilo que vai acontecer naquele cenário, nós temos que entender que vai ser um cotidiano, mas um cotidiano cheio de muitas catástrofes. Então, quer dizer, hoje a gente vê como aconteceu lá no Iraque, nas guerras, as câmeras estavam lá em cima, filmando tudo. A bomba caindo ali lá no Afeganistão, o cara escondido atrás da parede, disparando a metralhadora. Então, eu creio que naquele dia vai ser a mesma coisa. Aquelas 2 testemunhas vão estar ali profetizando, anunciando, e as câmeras ali filmando aquilo tudo, e todo mundo vai ver. Então, quando elas morrerem, o que vai acontecer? Verdadeiramente, então, é aquilo que o anticristo tem falado mesmo, né? Isso aqui é um falso profeta, isso é coisa ruim. Então, o que vai acontecer? Eles vão entregar presente, vão se alegrar, porque aqueles que incomodavam os moradores da terra já não estão mais, já morreram. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e se puseram de pé, e caiu um grande temor sobre os que o viram. Eles ressuscitaram. Então ouviram uma grande voz no céu que lhe dizia: sube para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem que os seus inimigos viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto, caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens, e as demais ficaram atemorizadas e deram glória a Deus. Segundo o texto bíblico, ainda vai ter pessoas ali dando glória a Deus. E passando o segundo ai, o terceiro ai, cedo virá. A 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve nos céus grande voz que dizia: os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus tronos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tomastes o teu grande poder e reinastes. Iraram-se as nações, então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, o tempo de dar a recompensa aos profetas, teus servos e os santos, e os que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Abriu-se do céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário, e houve relâmpagos, trovões, vozes e trovões, terremoto e grande chuva de pedras. Essa aqui é a última trombeta que vai soar naqueles dias. Aqui diz que os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Aqui nós já nos leva aqui a compreender que João já estava vendo aqui o desfecho do cenário, né? Porque ele fala aqui que os reinos vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre, né? Vai acontecer no milênio. E os 24 anciões assentados em seus tronos prostraram sobre os seus ossos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, o que és e o que eras. Aqui tem algumas versões que tem aí também o que há de vir. Alguém tem essa versão aí? O irmão Keija ali, né? Tem aqui o que há de vir. No original, esse que há de vir não tem no original. Por quê? Porque aqui a Escritura diz assim, então, na visão de João, aqui na visão de João, ele já falou, já chegou o tempo, é agora. Então, ele não há de vir, ele já veio, é agora. É nesse tempo, então ele não há de vir. Ele não vai vir, ele já veio. Ele já viu essa visão aqui, né? Porque é chegado o tempo
E os 24 pastores que estão assentados em seu trono postraram sobre os seus olhos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Todo-Poderoso, que és e que és, porque tomaste o teu grande poder e reinastes, iraram-se as nações. Então veio a ira e o tempo de serem julgados os mortos e o tempo de dar a recompensa, o galardão aos profetas, os servos, os santos, e os que temem, os grandes, os pequenos, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Então, abriu-se do céu o tempo de Deus e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes chuvas de pedras. Amém? Nós vamos ficar por aqui nessa noite, porque o tempo já está meio corrido. Se for ler aqui o capítulo 12, vai mais uma hora, ainda mais. Então a gente vai ficar por aqui. Aí na próxima semana, o pastor vai ler o capítulo 7 do estudo e, se der tempo, vai ler o capítulo 12 também. Mais alguma pergunta aí, irmão? Amém. Então vamos orar, então, agradecendo ao Senhor por esse dia. Agradecendo ao Senhor por esse dia e pedindo a Ele que a cada dia mais venhamos, que o Seu Espírito Santo venha nos mostrar as grandezas da Escritura, colocando temor em nossos corações, colocando entendimento, fazendo nós conhecermos, não é porque é necessário. Hoje a gente tem visto que as pessoas dizem que não é necessário estudar o Apocalipse, porque não, a hora do Apocalipse não vai acontecer com nós. Tudo bem, pode ser que nós vamos ser arrebatados no nome de Jesus, né? Mas é bom ter o conhecimento, porque Paulo diz que nós temos que estar preparados para que a qualquer momento possamos falar e explicar qual é a razão da nossa fé. Então, alguma vez pode chegar a pessoa: o que é isso aqui? Significa isso aqui? Se nós não soubermos, né? E a Bíblia diz que nós temos que estar como obreiros, temos que se apresentar ao Senhor como os obreiros aprovados, manejando bem a palavra da verdade. Então, essa é a palavra da verdade. Então, que nós possamos a cada dia, vamos nos esforçar. Às vezes é complicado, o estudo de Apocalipse não é brincadeira, não, requer tempo. Só quer ver, ó? Ainda tem alguns minutinhos. Eu notei até aqui algumas simbologias, ó, trovões. Quando você vê trovões, isso aqui, irmão, tem a ver com a situação, ali, o contexto do texto, né? O contexto ali daquele capítulo ou versículo. Porque muitas vezes tem o trovões, mas às vezes naquela hora o trovão ele é literal. Não é nem profético e nem simbólico. Né? Trovões, muitas vezes, quando você ouvir, significa a voz de Deus. Mulher na Bíblia, ou simboliza a nação de Israel, ou simboliza a igreja. Ou uma ou outra. Né? Nu, muitas vezes você vai ouvir eles falar essa simbologia. Nu é a ausência da graça de Deus. Escolhidos, os judeus, a eleita, a igreja, o povo santo. Animais, tem muitos animais na Bíblia que simbolizam reis. Se for lá em Daniel, dragão, Satanás. As cores, muitas cores da Bíblia, eu tenho vermelho aqui, significa guerra, sangue. As estrelas que tem, ainda vai ali, acho que no capítulo 12, que estão na cabeça ali de uma das bestas ali, tem diademas, estrelas, que simboliza os patriarcas que são 12, ou então os apóstolos que também são 12. Lua, exerce influência. O próximo capítulo vai falar da Lua. Ela exerce influência sobre a Terra, sobre os 4 cantos da Terra. A Lua exerce influência. Então, quando você ouvir de Lua, inclusive, Lua pode significar isso, vai exercer uma influência abrangente em alguma situação. Filho significa discípulo. Cauda, traição e tantas outras inumeráveis simbologias, inclusive a numerologia, muitos números também. Então, para que fique mais fácil a compreensão do estudo de Apocalipse, e inclusive interpretar textos, inclusive no Evangelho, no Antigo Testamento, ajuda bastante, Senhor. Ajuda muito. Então vamos orar e entregar o nosso estudo ao Senhor nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por mais este dia, por esta grande oportunidade de estar aqui e aprender um pouco mais. Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, que a tua bênção esteja sobre nós, ó Deus, e que o teu Espírito esteja nos revelado, ó Deus, esta grandeza, esta palavra maravilhosa, Deus, em nossos corações.
para que possamos ser edificados, ser fortalecidos, para que possamos para que a nossa fé seja uma fé, Senhor Deus, convicta, uma fé, Senhor Deus, uma fé forte, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que nada venha nos abalar, para que possamos saber, ó Deus, o tempo em que nós estamos vivendo, e o tempo que está por vir, ó Deus, e avisar os desavisados, e nós também, Senhor Deus, ficarmos, ó Senhor Deus, de sobreaviso para esses dias, ó Senhor Deus, e guardarmos, ó Deus, a nossa fé. Em nome de Jesus, nos abençoa nesta noite, nos leva na tua paz e na tua segurança, Senhor Deus, a cada um dos nossos irmãos. Abençoa, Senhor Deus, a vida do pastor Claudio também, abençoa a vida do irmão Serra também ali, Senhor Deus, guarda cada um deles, a cada uma dessas crianças, ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Salve o teu irmão, rapaz, Senhor, fica